paz de Deus, irmãos amados, começando aqui mais um vídeo com a graça e a misericórdia do nosso bom Deus. A palavra de hoje se encontra em Jó, capítulo 19, verso 25 ao 26, que diz: Porque eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Amém? Essa palavra, meus amados, nos diz sobre a grande aflição, que Jó passou. O inimigo pediu autorização a Deus para tocar em Jó. E Deus deu, porque sabia da fé do homem íntegro que Jó era e que não iria se corromper apesar das aflições que ele iria passar. Porém, para você ver, que o inimigo, quando a gente entrega a nossa vida a Deus, o inimigo não tem mais poder sobre você. Tanto que se sobrevir alguma coisa sobre você, porque é permissão de Deus. Então, quando a gente se serve a Deus em espírito e em verdade, o inimigo ele não tem poder para tocar em você, não tem poder para nada. Porque Deus fala que envia anjos, para ficar ao nosso redor a todo tempo, nos guardando, nos protegendo, nos livrando de todo o mal. Porém, Jó chegou no estado de sua vida que ele não entendia bem porque estava sobrevivendo tudo aquele mal na vida dele. Porque perdeu tanto sua família quanto suas riquezas, e até mesmo a sua saúde. Porém, tudo isso que ele passou, todo o sofrimento, não foi o suficiente para ele se corromper, porque o coração dele e os olhos estavam firmados em Deus. Apenas ele chegou a um estágio que ele chegou a amaldiçoar o dia que ele nasceu, Que ele disse, maldito seja o dia, que disse, nasceu um varão. Mas foi mais esse estágio assim, do limite que ele chegou, o máximo que ele chegou a falar foi isso. Mas em momento nenhum ele blasfemou contra Deus ou contra a sua obra ou qualquer coisa. E isso, Deus sabia do coração de Jó, que apesar de todos os males que ele iria passar, ele não iria se corromper, porque o seu coração estava firmado no Senhor. Então, nós trazemos em meditação nessa palavra que muitas vezes se encontramos em situações na vida que nem por tão pouco, porque o sofrimento tão grande que Jó passou, são poucos que vivem nessa vida. Eu acredito que às vezes a gente blasfema ou fala o que não deve, às vezes por tão coisinha pouca que vivemos no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, E viemos às vezes dizer, nossa, Deus não está indo na minha vida. E para você ver a fé de Jó como era tão grande, que apesar de todo esse mal que sobreviveu à vida dele, em momento algum, ele perdeu a fé de que Deus estava com ele, que Deus estava na vida dele. Tanto que ele fala aqui, e depois de consumir da minha pele, ainda em minha carne, verei a Deus. Ele sabia, ele não entendia o porquê que estava sobrevivendo todo aquele mal na vida dele. Porque tem coisas ocultas no céu que a gente não sabe, que Deus não nos revela. Apenas a gente passa algum processo na vida que a gente fica, nossa, por que eu estou passando tudo isso? Mas que a nossa fé seja como a de Jó, que independente do que a gente passar, o que sobrevinha a nós, a gente não venha perder a esperança ou a fé que Deus está conosco e trabalhando ao nosso favor 24 horas. Deus fala que há anjos ao nosso redor e o inimigo ele fica ao nosso derredor, não ao nosso redor. Ao nosso redor está o Espírito Santo de Deus, quer dizer, o Espírito Santo de Deus habita em nós, mas quer dizer que os anjos do Senhor, estão ao nosso redor. E quando estamos protegidos com esse escudo celestial que vem do céu, o inimigo ele não pode nos fazer dano, a não ser que o Senhor permita. E se o Senhor permitir algo sobre nossa vida, com certeza é para nós melhorar como pessoa, às vezes nos moldar de alguma maneira para alcançar algo maior de Deus. Porque Deus fala que não deita vinho novo em odre velho, Às vezes a gente precisa passar por alguma lapidação para receber alguma coisa do céu. Tanto aqui as coisas na terra também. Quero me formar para ser um médico, quero fazer faculdade para isso ou para aquilo. Você passa por uma preparação. E não é diferente com as coisas do céu. Tudo que Deus vai lhe dar, das coisas celestiais, Ele precisa preparar você para receber. Então,
Que a gente não venha, meus amados, esmorecer devido às coisas que acontecem no mundo ou que acontece conosco mesmo, né? Porque estamos sujeitos a tudo. Deus fala que as coisas que sobrevêm à terra tanto cai sobre os bons como os maus, porque vivemos na terra, estamos sujeitos a tudo, mas a diferença é de quem está do nosso lado. E temos que sempre crer que o Senhor está do nosso lado a todo tempo, trabalhando ao nosso favor, para que possamos sair vitoriosos em todas as batalhas, assim como Jó saiu, né? Porque sabemos que depois de todos esses males que ele passou, o Senhor tornou ele muito mais próspero ainda. Tudo dele foi multiplicado bem mais do que tudo que ele tinha antes. Então foi essa, meus amados, a palavra de hoje. Que Deus venha falar ainda mais ao coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.